a consciência e o cosmos, em assistência mais profunda nesta transição terrestre. Um estímulo que acompanha o peregrino para a sua morada cósmica. A consciência e o cosmos. Muitos de vós, ainda que tocados pela lei espiritual, credes que não podeis neutralizar determinadas forças atuantes nesses planos. Afirmais, inclusivamente, que tal situação se deve à natureza dos vossos veículos. Se vos rendeis ao que a natureza dos mesmos vos propõe, sois exclusivamente responsáveis pelo resultado. Do mesmo modo que reconheceis este aspecto, devereis confirmar a influência supranatural que sobre vós se verte. A vossa natureza funciona na identificação e correspondência com leis, forças, entidades e energias desses níveis onde vos polarizais. No entanto, sabeis que a supranatureza corresponde a leis, energias e entidades às quais a natureza dos vossos planos se rende e responde. Daniel Gagliardo, A Senda do Peregrino Erx e a Revelação da Ancenusa. Boa tarde a todos, aqui estamos de novo no espaço do radioprograma A Consciência e o Cosmos com Daniel Gagliardo. Estou eu, Elizabeth, e temos o apoio técnico de José Sardinha. O nosso programa em português sai uma vez por mês na página O Que Sim Portugal do Facebook, no blog O Que Sim Portugal e no YouTube O Que Sim Europa. O programa-mãe é La Consciência e el Cosmos, com Daniel Gagliardo, que se emite em Serra del Cielo cada sexta-feira. Podem encontrá-los no YouTube O Que Sim e na página do programa no Facebook. Boa tarde a todos. De novo estamos juntos na hora do nosso radioprograma, trazendo a energia da nova instrução e o novo conhecimento desta transição cósmica e planetária.
Hoje continuamos com as perguntas e respostas do Encontro Cosmosófico em Caxias, que se realizou em maio do ano passado. Então, começamos com uma pergunta: como podemos neutralizar as forças retrógradas? O ser, para transcender a influência das forças dissuasivas, tem que ter percebido que aquilo que elas ofertam não tem capacidade de captar sua atenção, sua vontade e sua energia. Porque se o ser não percebe que sua identificação com as forças dissuasivas, com a força da matéria, absorvem, captam toda a sua atenção, toda a sua energia, toda a sua atividade, se você não percebe que você aceita um papel individual, egoísta, com metas individuais egoístas, se você não percebe que toda a sua energia fica em metas egoístas, individuais, que é a identificação com essa força, você transitoriamente não tem nada para fazer com elas, porque elas fazem com você o que elas quiserem. Então, o ser tem que ser consciente que aquelas forças batem continuamente em sua vida, que elas tentam atrapalhar o ser continuamente. E o ser tem que definir em consciência se ele transitoriamente vai responder a essas forças ou vai reforçar a busca da sintonia e alinhação interna, que é o único caminho que o ser tem para ficar além da influência daquelas forças. Além da influência, não significa não perceber as forças. Porque mientras nós ficamos na matéria, sempre vamos perceber as forças. Sempre. Essas forças batem em nossa vida, batem perto de nós. Essas forças continuamente tentam, sim, desequilibrar tudo aquilo que nossa consciência percebe, mais ou menos perto do eixo da consciência mesma. Mas tudo aquilo, essa força tenta modificar, tenta desequilibrar. Então, para que nós podamos trabalhar com essas forças, temos que ter decidido e confirmado que tudo aquilo que nós somos tem que ficar entregue à realidade interna do ser, a nosso próprio mundo interno, a nosso próprio cosmos interno. Se você percebe que ainda não pode convocar suficientes energias para ficar entregue integralmente, totalmente para o mundo interno, então ainda tem muitas experiências para fazer com essas forças. Pode ser toda esta encarnação, mesmo outras encarnações. Porque ninguém sabe, quando o indivíduo não pode transcender a influência dessa força, quantas encarnações ainda ele vai ter que passar, tem que transitar com esse processo. Então, certamente, esta é, para muitos seres, a última encarnação que tem com a lei do karma, com esse código genético, o ADN, sim? Mas outros seres têm que definir se podem transcender a situação atual kármica para poder participar da lei evolutiva superior no futuro terrestre e humano, sim? Ou ele não vai poder e ainda confirma que tem ciclos encarnatórios kármicos para frente. Então, é muito importante para muitos de nós definir nossa condição evolutiva, nossa condição de resgatabilidade, porque nós temos que resgatar nossa consciência da influência dessas forças. Então, nesta etapa da transição, muitos de nós temos que definir essa resgatabilidade, essa condição de ficar livres dessa influência. Mesmo, lembremos, vamos a perceber essas forças. Essa força vai tentar bater sobre nossa consciência. O tema principal é que essas forças não podem dirigir nossa vida para o contexto evolutivo da realidade planetária. Porque perceber elas sempre vamos a perceber. Então, lembremos isso.
percibir essa força tentando bater não significa que elas puderam conosco, que elas puderam interferir na nossa trajetória evolutiva. Não, a percepção dessa força é uma ferramenta de instrução para nós saber, para nós entender que mesmo que elas estejam tentando abertamente interferir nossa consciência, nossa alinhação, nossa vocação interna, se permite que a consciência fique em cima da influência delas. Então é muito importante isso, porque existem seres que dizem, não, eu não percebo essas forças, eu transcendi tudo, eu transmutei tudo, e fica no engano, porque ninguém transcende tudo isso. Mesmo que você fique na matéria, vai perceber sempre a matéria. Senão você fica louco, tem um transtorno psíquico, entende? Porque se você fica na matéria, vai perceber a força da matéria. Mas é muito, é diferente que você perceba, sim? E fique destruído com elas, que perceba e elas não podem com você, sim? As forças retrógradas na superfície planetária, nesta etapa de transição, são muito ativas e sempre procuram dificultar e desviar os seres, colocando as suas propostas materiais. Então, o ser não se deve identificar com estas forças involutivas, ficando atento só para o seu cosmos interno. Aprofundar a sua sintonia interna é o único caminho do ser para ficar acima das influências da capa psíquica. Isto não significa que não vamos sentir o embate destas forças, porque estamos na matéria, mas apesar dos ataques contínuos, elas não vão poder interferir-nos gravemente. Neste trabalho com as forças psíquicas, recomendamos a entrega absoluta à vida interna para a definição da nossa condição evolutiva, da nossa resgatabilidade. Como? Resgatando
libertando a nossa consciência destas forças materiais. Queridos ouvintes, os grupos Sucsim na Europa, em Portugal, Bulgária, Chipre, França e Alemanha, reúnem estudantes práticos da nova cosmosofia, da cosmosofia linha Oxim. O arquétipo da evolução humana na superfície planetária, nesta etapa da transição, inclui a experiência grupal evolutiva para seres que já completaram as suas experiências individuais. Em Portugal são 6 grupos: Oxim Chaves, Oxim Porto, Oxim Santarém, Oxim Mira, Oxim Lisboa e Oxim Algarve. No início da nossa página Oxim Portugal no Facebook e no blog correspondente podem encontrar toda a informação e, no caso de sentirem, contactar-nos. E agora continuamos com a resposta do Daniel Gagliardo à pergunta: qual é a importância do trabalho grupal evolutivo? Quando nós falamos de trabalho grupal, falamos de trabalho grupal evolutivo, porque a humanidade tem a costume de formar, de construir grupos, não? Mas esses grupos têm finalidades, a maioria deles egoístas. São grupos que servem para potencializar o egoísmo e a força da personalidade, do ego. Então, quando falamos aqui em Cosmosofia do trabalho grupal, nós falamos de trabalho grupal evolutivo, quer dizer, seres que percebem um trabalho em conjunto para ser desenvolvido. E esse trabalho em conjunto que tem que desenvolver evolutivamente na matéria tem que ser um espelho do trabalho das próprias almas desses seres nos níveis internos. Porque o trabalho grupal evolutivo genuíno não nasce no ego, na personalidade, quando eles trabalham juntos. Sim? O verdadeiro trabalho grupal evolutivo é uma tarefa das almas do indivíduo. As almas trabalham em grupos, em seu próprio nível, no nível causal da vida planetária. Então, esse trabalho das almas, sim, é a base genuína, é a única riqueza que tem o trabalho grupal evolutivo, porque o ego tem um respaldo da própria alma para fazer esse intento, para fazer esse treino. Então, quando nós falamos de trabalho grupal evolutivo, falamos de que o ego e a personalidade têm que reconhecer que tem uma tarefa e que essa tarefa tem um campo de treino que é o grupo evolutivo. E muitos de nós, aqui na matéria, não todos os seres que ficam encarnados, mas muitos dos seres que ficam encarnados têm que treinar, têm que participar de trabalho grupal evolutivo. Por quê? Porque o alcance do ego e da personalidade, quando trabalha sozinho no processo evolutivo, tem muitas limitações. Do mesmo modo que quando a alma não fica acordada, não fica desperta e ainda fica mais isolada da energia do grupo interno, também tem mais limitações. Então, da mesma maneira que as almas acordadas trabalham em grupos para poder sintonizar mais abertamente, aprofundar mais seu papel na vida planetária, os egos e as personalidades, espelhando o trabalho da vida interna do grupo da alma, têm a mesma tarefa para fazer. Muitas vezes, nós compartilhamos com as pessoas, que a tarefa deste instrutor não podia se desenvolver, não poderia haver existido,
se ele não participar de um trabalho grupal evolutivo. Porque uma grande parte do processo evolutivo da minha consciência é o resultado do grupo do qual pertenço, participo internamente e externamente. Quer dizer, a potencialização, a capacidade de aprofundar, a expansão da consciência do ser, a partir de uma certa etapa, só pode acontecer quando ele participa de um grupo. Do mesmo modo que no nível da alma, aqui, o ser espelhando aquela atividade anímica interna. Então, é muito importante esse trabalho. Primeiro, porque permite ao ser treinar com uma atividade conjunta que não tem metas egoístas. Porque, lembrem, a maioria dos grupos aqui são para ganhar influência, poder político, social, econômico, religioso. Mas quase não existem grupos que têm como meta o cumprimento do plano evolutivo, o benefício ético do planeta, sim? O bem comum. Quase não existem esses grupos. Por isso é muito importante que os cegos, reconhecendo a necessidade de manifestar ferramentas importantes como o trabalho grupal evolutivo, comecem a transcender as resistências egoístas, individualistas, e que percebam o benefício de trabalhar sem busca de um interesse individual ou egoísta, de trabalhar juntos, potencializando. São como as células do corpo, eles trabalham juntos para que o corpo todo possa funcionar. Não? A partir de uma certa etapa, o trabalho grupal evolutivo é o único caminho que o ser tem para participar, aprofundando sua relação com as necessidades planetárias. Porque é muito difícil que um indivíduo trabalhando sozinho, ele pueda aprofundar as necessidades planetárias. Porque só a partir de uma certa etapa grupal, para a consciência do ser, vai se revelar necessidades planetárias que só quando eles compõem na entidade humana com uma meta superior, podem ser manifestadas, podem ser para ele reveladas. Então, todo aquele que perceba que aquela etapa de trabalho da busca espiritual, da busca filosófica, sim, na solidão, terminou, que foi muito importante, tem que ficar aberto para perceber quando a energia vai tentar dirigir sua consciência para o trabalho grupal evolutivo. Também a expressão da semana. Eles são dirigidos pela semana, não é? Pela semana, disse você, os grupos todos têm influência da energia crística. Por quê? Porque é um planeta crístico. Mas existem grupos que diretamente são canais da energia crística, porque são grupos de segundo raio. Mas existem grupos que não são diretamente do segundo raio. Existem grupos de todos os raios. Só que temos um problema, que até agora, no planeta Terra, aqui, na matéria, os grupos que não são de segundo raio têm muitas interferências e ainda não puderam se manifestar. Então, no nível interno, esses grupos trabalham no nível das almas, sim? As entidades internas, sim? Mas externamente, só até agora, algum grupo de segundo raio pôde se manifestar. Então, é muito importante que mesmo muito pouco trabalho grupal externo pôde se manifestar, é muito importante reconhecer a importância do trabalho grupal. Então, esses grupos, esses poucos grupos que puderam se manifestar, têm uma importância como todo aquilo que em uma pouca medida existe, e porque essa uma pouca medida tem um valor maior. Sim? Está bem como falo? Mais um pouco. Sim.
A maioria dos grupos na superfície terrestre tem objetivos materialistas e as atividades deles são egoístas, sem valor evolutivo para a vida planetária, nem para os indivíduos que fazem parte destes grupos. Em Cosmosofia, falamos do trabalho grupal evolutivo, quando os seres se reúnem aqui na matéria em nome de uma meta universal, elevada, abertos para os grupos de almas dos mundos internos que nos guiam e abastecem energeticamente. O trabalho grupal evolutivo é o espelho do trabalho em conjunto das almas no nível causal. Os seres acordados espiritualmente, depois de acabarem as suas experiências individuais, deviam participar em grupos evolutivos que abrem novos horizontes para as consciências humanas. A potencialização da capacidade de um verdadeiro instrutor exige também que ele participe num grupo evolutivo. Então, é muito importante a atividade dos grupos evolutivos no planeta para a assistência ao plano evolutivo, para o benefício ético de toda a vida planetária.
Os livros do Daniel Gagliardo, Alimentação Evolutiva, A Senda do Peregrino Herx e a Revelação da Ansenusa, A Luz do Peregrino, A Irmandade da Luz, Mensageiros do Fogo e Apontamentos para o Caminho e Caderno de Notas são traduzidos e editados em espanhol, português, búlgaro e inglês. Podem encontrá-los na Amazon.com nos 2 formatos. Tradução e publicação dos livros do Daniel Gagliardo em português. Até este ano foram traduzidos e publicados 6 livros em português. O benefício obtido com a venda dos livros destina-se a apoiar o Centro de Serviço Planetário UCSIM em Serra del Cielo, Quebrada de la Luna, Córdoba, Argentina, que inclui o Centro de Resgate Animal, Santuário Animal, Serra del Cielo. Estes livros podem ser adquiridos em formato digital ou papel em qualquer ponto do mundo a partir da plataforma Amazon e também em formato papel para Portugal por pedido junto do Grupo UCSIM Portugal ou dos coordenadores dos encontros grupais. Nesta terceira gravação, o Daniel fala do ápice da transição planetária e da guerra entre Israel e Palestina. Vamos ouvir a gravação. Aqui a persona fala. Em anos anteriores, Daniel referiu que o sinal do ápice da transição seria dado por uma nova guerra entre Israel e Palestina. A guerra já está aí e agora, certamente, nós há uns 20 e tantos anos, sim, 20 e tantos anos, 25 anos aproximadamente, recebimos informação interna que uma dos motorizadores, uma das ferramentas de ativação do ápice de transição tinha que ver com a guerra de Israel e Palestina. Quer dizer, do povo judeu com o Islã, neste caso, o Islã representado pela Palestina. E este já é um avanço muito grande desse processo. Sim? Este atual conflito, o Médio Oriente, entre Israel e palestinos, é aquilo que falávamos há 25 anos aproximadamente. Esta já é uma etapa avançada daquele processo. Então, ninguém sabe quando vai acontecer o ápice da transição, mas esta é uma das sinais. Porque tudo o que está acontecendo no planeta, para aquele que quer ver a verdade e a realidade, é muito claro. Tem muita clareza esta situação para ofertar para a consciência. Então, nós temos que ficar abertos para que, mientras em um lugar do planeta, um sítio do planeta, uma região do planeta, o desequilíbrio, a desarmonia, as forças caóticas se dirigem todo, impõem sua presença em nossa vida, sim, que o equilíbrio e a harmonia possa se manifestar. Porque um dos fatos que os servidores temos que desenvolver é fazer aquilo que quem não podem ser servidores nunca vão fazer. Eles vivem afastados dessas possibilidades. Então, nós estamos aqui para cumprir o plano evolutivo. E o cumprir com o plano evolutivo também tem essa característica, fazer aquilo que os outros não podem fazer, que aqueles que não acordaram, que não despertaram, não podem fazer. O servidor tem tarefas que nenhum dos outros pode fazer. Então, mientras as guerras avancem, a fome avance, o desequilíbrio, se tudo isso avança, você tem que fazer aquilo que eles nunca vão poder fazer. Então, que a paz, que a harmonia, que a calma, sim, que o equilíbrio possam ser irradiados para a consciência de todos nós. Que a irradiação dessas qualidades internas
dessas qualidades cósmicas internas puedan ser manifestadas pela nossa consciência. E algumas pessoas, em ocasiões, perguntam, mas se eles destruem todo, por mais que a minha consciência manifieste calma e equilíbrio, qual é o aporte? O aporte é imenso, muito grande. Por quê? Porque a desarmonia e o desequilíbrio, mesmo que tenham grandes volúmenes, que sejam muito poderosos, são forças. Mientras que o equilíbrio, a harmonia e a paz são energias enormes, são energias cósmicas de uma grande magnitude. Então, mesmo que uma porcentagem muito pequena da humanidade manifeste harmonia ou equilíbrio, é muito mais poderoso que todo aquele desequilíbrio que aqueles outros colocam. Mas você não tem que ficar no engano de evaluar se aquilo que estou irradiando está realmente neutralizando a guerra, o desequilíbrio planetário. Não tem que evaluar, porque você vai ficar enganado. Porque as forças vão dirigir sua consciência para que você fique frustrado, porque você vai pensar, eu estou tentando com o silêncio, com a quietude, com a sintonia interna, com a manifestação da minha vida interna aqui na matéria, e não acontece nada. Sim, acontece muito. Mas lembrem que aquilo mais importante, mais poderoso que um ser pode manifestar, não é visível. Visível é todo este fato kármico, todo este fato psicofísico. O mais elevado, o mais poderoso, o mais importante que um ser tem para manifestar, não é percebido pelos sentidos. Então, o que nós irradiamos não é para os sentidos, ultrapassa os sentidos. É para trabalhar sobre os níveis subjetivos da realidade, sim? Porque nós ficamos tão cristalizados que o que podemos perceber é só o mais rígido, o mais apagado, se diz, o mais, sim, o mais rígido, o mais material, o mais denso, né? Então, aquilo que temos para ofertar, nossos sentidos, mas é tanto poderoso que prepara o caminho para a transmutação do planeta. Há 25 anos tivemos a informação que o ápice da transição ia ser ativado através da guerra entre Palestina e Israel, entre o povo judeu e Islão. Ninguém sabe concretamente quando será o final da transição, mas os sinais claramente indicam a aceleração deste processo. O importante é que, no meio deste grande desequilíbrio e caos, nós vamos ser capazes de estar em harmonia e quietude, fazendo o que os outros não podem. Este é um dos aspectos do plano evolutivo que os servidores devem assistir. As guerras, a fome, o caos vão aumentar, mas os servidores na superfície terrestre devem expressar equilíbrio, harmonia, serenidade e paz. Este serviço é muito importante e necessário, porque a desarmonia e o desequilíbrio são forças que não podem competir com as energias cósmicas de harmonia, equilíbrio e paz. A irradiação poderosa da vida interna não é visível e perceptível para os sentidos e é orientada para os níveis subjetivos da realidade.
Queridos ouvintes, já anunciamos nas redes a vinda de Daniel Gagliardo este ano à Europa, de 13 de maio até 15 de junho. Em Portugal, o Daniel ficará de 13 de maio até 28 de maio. Depois segue para a Bulgária até dia 9 de junho e acaba a sua volta na Espanha no dia 9 de junho até no dia 15 de junho. Quem sentir que pode ajudar nesta volta europeia poderá enviar um donativo para a conta em Portugal da Coordenadora Europeia da Tarefa UCSIM, Elizabeth Doranga. O contacto é 9243 55 675. Chegamos ao fim do nosso programa. Podem escrever-nos para o e-mail ucsimportugal1@gmail.com ou telefonar para os números 96 287 2581 ou 92 43 55 675. Abraço profundo a todos e até o próximo encontro. E um abraço meu também, queridos ouvintes, forte abraço mesmo fraterno para o Daniel Gagliardo e todo o grupo em Serra del Cielo e também os grupos fora do centro. Abraço fraterno na luz, queridos ouvintes, e até ao próximo encontro no espaço do nosso rádio-programa A Consciência e o Cosmos, com Daniel Gagliardo.